Em nome do Pai, quem me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe fecha a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat, volume 27, trecho 31, 26 de janeiro de 1930. Cada palavra dita por Jesus sobre seu Fiat é como um filho que sai de seu seio e tem a força comunicativa de comunicar-se a toda a criação. Império da oração feita na divina vontade. Meu voo continua no Fiat divino. E eu compreendo mais como céu e terra estão cheios dele. Não há coisa criada que não seja portadora de uma vontade tão santa. Né? Tudo comunica, né? A divina vontade, o divino querer, o conhecimento. Toda a criatura, né? Toda a criação. Apenas o homem está fora, né? Do seu posto. Vivendo sua própria vontade, né? Vivendo como que sozinho. Né? E isso por vontade própria, né? Por ignorância, por orgulho. Julgando de maior importância os seus interesses, de maior satisfação os seus anseios, os seus planos, né? No entanto, ao contrário, né? Como Luísa diz, meu voo continua no Fiat divino, e eu compreendo mais como céu e terra estão cheios dele, né? E faço um com ele, né? Que é nos giros da alma. Não há coisa criada que não seja portadora de uma vontade tão santa. Até mesmo a criatura, né, na sua liberdade, que se coloca fora, né, dessa verdade. Verdade esta que, mesmo nessa situação, os sustenta, os mantém, né, na vontade permissiva, como foi dito. Né, e vontade permissiva é essa que atrai sobre ela os castigos, né, a justiça, a fim de que ela reconheça, já que não consegue reconhecer, aceitar e viver por amor tais verdades, né, é conduzida a conhecer, a reconhecer por meio da justiça, por meio dos castigos, dos flagelos, as consequências de suas escolhas erradas. Né, e vive esse duro martírio, martírio este que não traz, né, como foi dito, não traz santificação, né, alívio, paz, paz verdadeira, felicidade plena, né, não traz. Mas enquanto minha mente se perdia no Fiat, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, todas as coisas criadas por força de minha divina vontade, na qual elas vivem, advertem quando meu querer divino quer manifestar uma verdade que lhe pertence, um conhecimento seu, ou bem que quer fazer uma obra sua, sendo uma vontade que domina toda a criação, sentem nelas a virtude comunicativa, criadora e conservadora, que quer agir e dar-se a conhecer. Por isso, sentem como se outra irmã se juntasse a elas e festejam a recém-chegada. Assim que cada palavra que te disse sobre o meu querer divino foi um fiat pronunciado por nós, o qual saiu como um filho do seio de nosso querer. É o que eu entendi que vai sendo tudo enviesado, né? Costurado, né? Unindo-se os elos, a fim de formar uma só coisa, né? Um só movimento, um só
um só ser criado. Que todas as coisas criadas por força de minha divina vontade, na qual elas vivem, advertem quando meu querer divino quer manifestar uma verdade que lhe pertence, um conhecimento seu, ou bem que quer fazer uma obra sua, sendo uma vontade que domina toda a criação, sente nelas a virtude comunicativa, criadora e conservadora, que quer agir e dar-se a conhecer. Por isso sentem como se outra irmã se juntasse a elas e festejam a recém-chegada. Assim que cada palavra que te disse sobre o meu querer divino foi um fiat pronunciado por nós, o qual saiu como um filho do seio de nosso querer. Só a criatura, né? Lamentavelmente, só a criatura humana que se coloca fora dessa verdade, né? Desse domínio do divino querer, né? Que tem aí a liberdade, o livre-arbítrio, a plena consciência, né? Que pode dar a plena correspondência a Deus, né? Por meio do conhecimento dessas verdades, né? Reverenciá-las, né? E dar o eu te amo de volta a Deus. De que forma? Né? Conhecendo, amando e pondo em prática na sua vida, né? Viver a sua vida com a consciência dessas verdades e correspondê-las, a fim de, junto com Deus, né? A fim de levar a Deus a reparação, o eu te amo de cada coisa criada que é muda, né, da criação, a criação que é muda, mas esta criatura com a consciência leva a Deus o eu te amo de cada coisa criada, bem como também de seus irmãos que hoje, na ignorância, né, na ausência do conhecimento, não o fazem por essa ignorância, por essa ausência, ou porque de verdade não querem, né, não valoriza, né, faz pouco, né, dessas verdades, não acredita, não confia. Então, essa criatura, com tal conhecimento, corresponde a Deus. Né? E essa correspondência precisa ser, né, consciente na liberdade dela com um amor verdadeiro, né? O amor divino, de modo que não tenha dúvidas, de modo que não tenha, né, esse olhar para o que tem deixado, mas aqui, ó, retomando o propósito, né, para o qual foi criado, ocupando o seu posto, né, na história da criação, né, naquilo que é a vontade de Deus. Né? Este Fiat é o mesmo Fiat da criação, que formando seu eco faz sentir sua força vital, onde reside nossa vontade, né? Que a criatura se faz um com Deus na criação. Outro trecho vai dizer, né? Se faz um com Deus na criação, redenção e santificação. Torna-se partícipe de toda a obra da criação, redenção e santificação. Né? E às vezes não com palavras, não expressando isso, mas com atitude, fazemos pouco, né, dessa realidade, dessas verdades, vendo como pouca coisa, né? Não, o que eu faço é tão pouco, né? É quase um nada, né? Deus nem vai, né, sentir falta, Deus nem vai, de fato, ele não precisa, né? Mas ele quer contar, ele quer, né, fazer a criatura coparticipante, né, de todo o seu plano, né, de criação, redenção e santificação, né? Quer a criatura coparticipando, reverenciando, né? Correspondendo, né, com eu te amo, por si, pelos teus irmãos e por toda a criação que é muda. Né? Por isso toda a criação geme como em dores de parto, né, como vai dizer na Escritura, esperando a manifestação dos filhos de Deus, destes que seriam a voz, né, a voz da divina vontade, a voz dos atos da criação, a voz dos atos da criatura, né, por todos, passado, presente e futuro, a correspondência dada por todos. Assim como Nossa Senhora deu por todos a correspondência a Deus. Né? Para nos trazer essa consciência, esse conhecimento, para que também nós possamos corresponder. E assim, né, transbordar, derramar nos demais, para que também estes lhe correspondam, correspondam a Deus.
e se concretize, né, o maior plano de Deus, né. O venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O cumprimento do Pai Nosso, né, o retorno do de Deus na terra, né, habitar na terra, né, o jardim do Éden, né, vivermos aqui em vida a felicidade dos bem-aventurados. Não temos que morrer para ir viver a bem-aventurança, já podemos viver isso aqui hoje em vida. Mas se vivemos vida de céu, temos de ter a atitude vida de céu, não apegados, presos às coisas da terra, né, atentos, né, se desgasta, se consome em adquirir as coisas da terra, mas é incapaz de se desgastar, de se consumir pela o tesouro, né, eterno. É loucura. Este Fiat é o mesmo Fiat da criação, que formando seu eco faz sentir sua força vital onde reside nossa vontade. Quando o nosso Fiat quer agir, quer pronunciar-se ao fazer-se conhecer e manifestar outras verdades suas, acontece como a uma família quando vêem que a sua mãe está prestes a dar à luz outros filhos, toda a família festeja, porque a família se torna mais numerosa, e toda vez que outro irmãozinho ou irmãzinha se aproxima, eles festejam e gozam do recém-chegado no meio deles. E trabalharmos para isso, né? Para que venham outros filhos da divina vontade, para que Deus possa ser plenamente correspondido e satisfeito, né? A fim de que todos tenham o conhecimento e ocupem o seu lugar, né? No projeto, no plano de Deus. Né? E para isso, tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas. E como eu vou tornar essa verdade conhecida, amada e vivida se eu mesmo não esteja fazendo isso? Né, se a divina vontade não está reinando na minha vida, se eu estou ocupado com outras coisas, se, né, daqui a pouco, depois eu faço, né, faz pouco, né, não dá atenção para a plena urgência e emergência que Jesus tem para com isso, né? Quanto Jesus tem trabalhado, né? 6.000 anos a divina vontade esperando, e agora que chegou os que conhecem, né, venha a negligenciar, venha a ofender a Deus, né, de dentro do coração dele. Isso não pode ser. Então, como diz, né, não posso viver sem uma vida. E é por isso que eu quero, preciso da tua, né? Luísa vai rezar na oração. E é bem isso, vivemos a vida de Jesus, não mais a minha. A criatura não mais existe, né? Os seus interesses, as suas preferências, o seu eu precisa desaparecer. Morrer por completo não vai. Até pelo fato de que é a ocasião pela qual aderimos à divina vontade, né? Ou seja, eu renuncio à minha vontade diariamente, continuamente, para ficar com a divina, para viver a vida divina, o martírio dos martírios, o sacrifício do sacrifício. Então, né, aprenda-se a conviver com isso, a viver com essa morte contínua que precisa fazer, né? E não se distrair disso a fim de que não tenha desabafos, né, dessa vontade humana, não permitindo que a vontade humana, né, desabafe os seus anseios, o seu, né, não dialogue com ela, né, mas que cada investida dela sirva para renunciarmos a ela e promovermos a glória a Deus, a vida divina, né, a satisfação a Ele, a correspondência a Ele. Né, eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Né, e seguir o voo no divino querer, como Luísa disse. Tal é a criação tendo saído do seio da minha divina vontade,
Todas as minhas obras formam uma família e estão de tal maneira ligadas entre elas que parece que não podem viver uma sem a outra. A minha vontade as tem de tal maneira unidas que as torna inseparáveis, porque todas sentem que uma é a vontade que as domina. A criação se encontra assim, né? Tudo ordenado, né? Nada se choca, o Sol não sai do seu lugar, os planetas em sua órbita, né? Toda a natureza, tudo no seu devido lugar, né? Quando sai de seus lugares é por vontade querida de Deus para agir com a sua justiça, castigando a criatura, né? Que vivem na desordem, né? No, na desunião com essa verdade, com essa realidade, né? Fora da sintonia, né? Em desarmonização com o divino. E uma vez estando fora da ordem, aí sim, né? O atropelamento, né? A consequência, a fim de que tome o seu rumo, né? Tome o seu lugar no percurso, né? No, no ato único de Deus, eu conheça, né? Está disponível a todos essas verdades, esses escritos, né? Mas quantos são os que têm se ocupado deles? Quantos são os que, obstinados em sua própria vontade, a repudia, né? E usam como desculpa que não dá, que não consegue, tem muita coisa, né? Ou seja, prioriza a vida aqui humana, terrena. Agora, ouvindo um dizer tão prolongado de meu filho, os tantos conhecimentos que te vai manifestando, sentem que se aumenta o número da divina geração do meu filho em meio a eles. Então a família da criação se sente engrandecer e festeja o prelúdio do reino de meu querer divino, né? Ainda que demore, virá, né? Este reino virá, não só virá, como está já no meio de nós, né? Conquistando já, né? Províncias, reinos, né? Almas se estendendo, né? Na terra do nosso coração, se estendendo nas almas, a ponto de que no momento oportuno esse pleno transbordamento, né? Fora, né? Por isso, quando eu te falo sobre o meu filho e ele se pronuncia em manifestar-se, os céus reverentes se abaixam para receber o novo parto e seu filho no meio deles, para tributar-lhes as honras e festejar o recém-chegado. Tem um trecho que Jesus diz, né, que leva Luís ao céu para manifestar a eles o triunfo do seu divino querer. E aqui está dizendo, né, que o céu se abaixa, né? O céu se abaixa em manifestar-se os céus reverentes se abaixam para receber um novo parto e seu filho no meio deles, para tributar-lhes as honras e festejar o recém-chegado. Né? É isso, o Filho da Divina Vontade, né? Igualmente é que, ó, reconhecido como é, é reconhecido nele a vontade de Deus e o reverencia como bem-aventurado na terra, vivendo já na terra a bem-aventurança, a vida divina, né? Deus na terra, né? O reino de Deus nessa criatura. Que é dito, né, da nova criação, uma nova criação. Minha filha, minha vontade divina, quando quer pronunciar-se, estende-se por todo lado e faz ouvir o seu eco e a sua força criadora em todas as coisas onde ela reina, né, que é a coparticipação da criatura, o tornar conhecidas suas verdades, o vivê-la na prática, né, no cotidiano, no dia a dia,
né, da sua vida. Né? Minha vontade divina, quando quer pronunciar-se, estender-se por todo lado e estende-se por todo lado e faz ouvir o seu eco e a sua força criadora em todas as coisas onde ela reina. Depois disto, continuava a rezar para que o bendito Jesus se apressasse a fazer vir o tão suspirado reino da divina vontade sobre a terra. E meu amado Jesus, como ferido por tal petição, que ele mesmo tanto suspira de ver o triunfo do querer divino sobre a terra, disse-me: minha filha, as orações feitas no meu querer divino para obter o advento do seu reino sobre a terra têm um grande império sobre Deus. O próprio Deus não pode ignorar-se, nem pode não escutá-la favoravelmente, porque a criatura, rogando em meu Filho divino, sentimos a força de nosso querer, que com seu império roga, com sua imensidão se estende em qualquer lugar, e abraçando a força universal, a oração se estende por todas as partes, de modo que nos sentimos cercados por todos os lados. Sentimos nossa mesma vontade em nós que implora, e de oração se transforma em ordem e diz: quero. E imperando sobre o nosso ser divino com o seu doce império, dizemos: queremos. Por isso, as orações feitas em nosso Filho divino podem se chamar decisões, ordens, que levam o reescrito assinado do que se quer, e se não se vê instantaneamente o que se quer, é porque estamos dispostos às custas secundárias para tirar de nós o que decidimos dar. A criatura toma consciência e a necessidade, né, de que venha a nós esse reino, para a maior glória de Deus e para a plena felicidade dessas criaturas, cuja qual hoje mais que nunca estão numa condição de autodestruição, né, de autocondenação, né, de expulsar Deus da terra, dos seus corações e tornar-se Deus de si mesmas, né? Ou seja, o que já estava ruim tem se degradado e ficando ainda pior. Então, o que Deus mais quer que a criatura, né, retorne à ordem. Mas assim como saíram dessa ordem por livre e espontânea vontade, por um amor desordenado, precisa retornar a estas mesmas por livre e espontânea vontade, por meio de um amor ordenado, né? O propósito a que foi criado, né? Um reconhecimento, né, do que são e quem é Deus. Então, a importância, né? E o quão favorável a situação em que estamos. Porque a criatura, ao tocar com a mão o que ela é sem Deus, tem com isso a graça de se abrir a Ele, né? Por meio da consequência de seus atos, de suas escolhas erradas, né? Por meio da sua desobediência, da sua obstinação, de sua própria vontade, né? A ela chegar a tal grau de dizer, né? Basta, né? Basta. Venha a nós o teu reino, reine sobre nós, né? Assim como o faraó chegou a um ponto que ele diz a Moisés, né? Basta, toma seu povo e vai embora. Essa aqui é a criatura, né? Não a minha vontade, mas a tua. Reine sobre nós, né? Mas com isso, para isso, quanto sofrimento ainda terão, né, que padecer? Quanto ainda terão que tocar suas vontades?
tocar a consequência de suas escolhas erradas. E aí a gente vê, e a gente pede, clama com Jesus, né, venha a nós, venha a nós, venha a nós, né, reine sobre nós. E muitas das vezes até nós que estamos estudando, nos titubeamos no caminho, né, no sentido de fazer as pausas, dar as escapadas. Mas aqui, ó, a cada gole da divina vontade, a cada parto divino desse, né, tomá-la como vida e vida divina em nós, a fim de que, morrendo para nós, ela cresça e desenvolva, né, em graça, sabedoria, em estatura, sabedoria e graça, como Jesus, né, ao ser encontrado no templo, né, que não o percamos, cresça ele, cresça a divina vontade em nós, em sabedoria, em estatura, em graça, em divindade em nós, a fim de que nossa vontade não tenha mais vida, né, não tenha mais um sopro de vida, e vivamos nesse único propósito, para esse único fim, né, de conhecer e tornar conhecidas as verdades, né, de corresponder a Deus. Né? Por isso não há que duvidar, né? Esse reino virá. E aqui, ó, jamais dá um sopro de vida à sua vontade, porque é a vontade humana que vai, né, questionar, que vai duvidar, que vai, né, se até agora não veio, não vem mais, e toda a carochinha, né, a mentira. Por isso não há que duvidar, porque cedo ou tarde verá descer do céu o que com decisão lhe foi concedido, né, já está, né, decretado. Cabe a nós agora pedir, pedir, pedir incansavelmente, né, como Luísa diz na oração. Se vós me rejeitastes, eu gritarei o mais alto, implorando a salvação dos seus filhos, meus irmãos, implorando o seu reino, né, que venha a nós. Por isso não há de duvidar, porque cedo ou tarde verás descer do céu o que com decisão lhe foi concedido. Já foi concedido, já está no meio de nós. Por isso continua as orações em nosso Fiat, né? Seja esse lugar de repouso, esse lugar por onde descerá, esse lugar por onde da terra Deus escuta chamar, né? Da terra vem, né, essa voz, né? E por isso virá, né? Por isso Deus sustentou tudo até agora, né? Por conta desses filhos da divina vontade. Por isso continua suas orações em nosso Fiat, orações que movem o céu e a terra, e até o próprio Deus. Se você ama ver meu reino sobre a terra, e eu rogarei junto com você para obter o intento. Né? Se você ama ver meu reino sobre a terra, e eu rogarei junto com você para obter o intento. É, fazer vida junto com Jesus. Então é preciso, de fato, dar a nossa vida por este reino, que é dito desde o princípio, né? Dar a nossa vontade a Deus, para que vivamos com a vontade divina. E não tomar de volta, não deixar que as dúvidas venham, né? Ainda que inconscientemente. Inconsciente não é. Inconsciente não é. A verdade é que há ainda um apego, né? Há ainda um apego à vida terrena. Há ainda vida que se dá à sua vontade própria, que deixa a dúvida entrar, né? Florescer no seu coração. Dúvida essa na qual será, né, que vale a pena mesmo deixar isso e aquilo, né? Quando virá isso, né? Quando será assim?
né, e até mesmo as vozes das pessoas que te cercam, né. Você está perdendo tempo, você está perdendo tempo na vida, vai aproveitar a vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Dizem isso porque não conhecem a Deus, não quer saber de Deus e não quer também que você vá, né. O demônio se serve da nossa vontade, né, da obstinada vontade dos demais, né, a fim de persuadir os filhos da divina vontade. Ele não vem, né, diretamente, mas vem por meio de situações. E se há, né, um apego ainda, né, no filho da divina vontade, vai atingir, vai conseguir, né, vai fazer, né, a vai trabalha intensamente para atrasar o quanto possível a vinda desse reino. É certo que o reino virá, mas vemos claramente que há uma força que se opõe e trabalha, né, continuamente para atrasar o quanto mais possível esse reino. Porque a partir do momento que esse reino se instalar por completo está perdido o reino de Satanás, o reino da vontade humana. E vemos quanta resistência, até mesmo, né, da parte da igreja, né, muito lentamente se caminha em direção a tornar conhecidas essas verdades, né, em divulgar esses escritos na igreja, né, em tomar com propósito, como um fim último, né, de nossa peregrinação, né, estão ainda ocupando-se com outras coisas, né, igual, né, questões humanas, questões terrenas, né, como a campanha da fraternidade, né, a preocupação com a casa comum, a preocupação com a ecologia, né, enquanto as almas se perdem. E, portanto, então, né, rezemos, oramos a Deus a fim de que se instale esse reino, né, em nossos corações e transborde fora, a fim de fazer crescer os orvalhos benéficos e cair nesses corações bem dispostos e, né, a semente germinar. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade e não a nossa. Não as nossas prioridades, mas a prioridade que Deus anseia que haja em nossos corações. Como foi dito no trecho, né? Ele mesmo virá, né? E rogará ao Pai conosco. Então é a própria voz dele clamando da terra: venha a nós o vosso reino. Né? E incansavelmente, né? Não é hoje faz, amanhã não faz, é continuamente. Né? Muito mais que o único fim da criação foi propriamente isto, que nosso querer divino devia reinar como no céu, assim na terra, né. Por isso continua as orações em nosso Fiat, orações que movem o céu e a terra, e até o próprio Deus. Deus se mobiliza, né. Trabalhemos então com Deus para este intento, né. Se você ama ver meu reino sobre a terra, e eu rogarei junto com você para obter o intento. Muito mais que o único fim da criação foi propriamente isto, propósito a que fomos criados, que o querer divino devia reinar como no céu, assim na terra. Chega de vontade humana, chega de escolhas erradas, chega de amar mais a terra, o terreno, a nós mesmos, que a Deus e o que Deus tem a nos dar por meio, né, do seu divino querer. Que não é aqui coisas materiais, coisas terrenas, humanas, mas é dar-se a si mesmo a nós, né? A verdadeira vida, a verdadeira felicidade, o verdadeiro e incomensurável tesouro divino, né? Os seus conhecimentos, a sua vida. Oh, meu Deus, e como é a criatura apegada à terra, né? Ela troca tudo isso por um prato de lentilha, né? Troca o tudo pelo nada. Jesus.
Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.